Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde, programa que visa levar até vocês informações sobre saúde e qualidade de vida. Nós vamos falar hoje sobre a segurança alimentar e nutricional, que nada mais é do que a realização de um direito de todos a ter o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficiente, tendo como base as práticas alimentares promotoras de saúde e que respeitem a diversidade cultural. Mas o que será que as pessoas sabem sobre os perigos ou riscos relacionados à segurança alimentar? Você acha seguro consumir os alimentos como vegetais, frutas cruas sem lavar? Não. Por quê? Porque, tipo assim, as frutas tem que ser. Tem muitas pessoas, negócio de vermes, coisa assim, tem bicho também na fruta, acaba contaminando ela, entendeu? Aí, ao invés de consumir ela, o que acontece? A gente acaba tendo alguma coisa ruim. Mas você já fez isso? Já consumiu alguma fruta ou legume sem lavar? Vou ser sincera, já. A senhora acha seguro consumir vegetais, frutas crus sem lavar? Não acho certo não, mas eu de vez em quando faço isso. A senhora acha inseguro isso por quê? Porque deve lavar tudo que se come. Olha, eu acho que não, entendeu? Deve ser feito uma limpeza bem específica também, porque eu trabalho em restaurante, então a gente lida muito com isso, né? O alimento ele tem que ser esterilizado, ele tem que ser bem lavado, com cloro, todos os vegetais, entendeu? Para depois ser consumido. Por que isso? Para poder matar todas as bactérias que existem, né? Você não sabe de onde vem aquele legume que você está comprando. Você passa na feira, vê ele ali bonitinho e tal, mas ao chegar em casa, você não sabe de onde é o processo dele, de onde ele veio. Então é necessário para que seja feito isso, para que você não tenha problemas futuros de saúde e tal. Ok, então, obrigado. Segundo o IBGE, a insegurança alimentar tem maior prevalência no Norte e no Nordeste, e em domicílios com crianças. A prevalência de segurança alimentar é maior nos domicílios com moradores adultos. Para falar sobre esse tema, segurança alimentar, nós temos aqui como convidado o professor Dr. Robson Maia Franco, da Faculdade de Veterinária aqui da Universidade Federal Fluminense. Prazer, professor, agradeço a presença. Vamos começar falando um pouco para a gente sobre esses agentes etiológicos causadores de doenças relacionadas à alimentação. Certificador, boa tarde, amigos, boa tarde. Eu quero dizer o seguinte, agente etiológico, pode pensar, é qualquer tipo de ser vivo que vai ser transmitido através do alimento ao digestor. Ou seja, uma bactéria, um vírus, um protozoário, são elementos que vão estar inseridos no alimento, quando esse alimento não é bem manipulado, bem processado, bem obtido, e o que vai acontecer? Na ingestão, o organismo tem uma reação específica de eliminar esse micro-organismo, e aí, com isso, vai adquirir os sintomas. Mas também, esses agentes etiológicos são aqueles que vão caracterizar toda uma sintomatologia quando o ingestor tem ou não uma rigidez orgânica para que possa responder aqueles processos que fazem mal ao organismo. Vai depender também do próprio sujeito, se ele está fraco, digamos assim, ele tem susceptibilidade, ele pode pegar, uns pegam, outros não. Na realidade, se eu consumo um alimento com uma carga bacteriana ou qualquer substrato que seja patogênico para mim, pode não ser para você. Por exemplo, indivíduos como eu, já com uma certa idade, cabelos brancos, mas você jovem como está aí, teria uma maior resistência. Então, vai depender muito da imunidade. Geralmente, os agentes etiológicos atacam mais quem? Crianças até 5 anos de idade e idosos, indivíduos de faixa etária extrema. Mas também acontece o quê? Em indivíduos que são imunodeprimidos, portadores de HIV, pessoas que têm hábitos alimentares não saudáveis, indivíduos estressados, indivíduos que são alcoólatras ou até mesmo usuários de drogas. Porque são substâncias que fazem cair a imunidade. E cair na imunidade, o indivíduo é muito mais afetado do que aquele que tem uma normalidade orgânica. É interessante, professor. E quais são os principais problemas relacionados à segurança alimentar aqui no Brasil? Olha, se nós fôssemos falar sobre isso, olha, não escute, né? Se ele tem um mais adequado, ou então vejam. A insegurança alimentar são tantos os fatores que interferem, mas vou tentar fazer uma sinopse daquilo que mais acomete. Primeiro, a responsabilidade dos órgãos fiscalizadores é fundamental. Não adianta nada você ter um alimento, não saber processar, se não existe um órgão fiscalizador que vá orientar, não só punir, orientar. Então é um problema fundamental, esse, que são os órgãos de inspeção e os órgãos de vigilância sanitária, isso em nível estadual, municipal ou federal.
Muito bem. Porém, há que ter uma orientação desde que se comece a ter onde? A produção do alimento no local de origem. Por exemplo, as boas práticas agropecuárias. Se você tiver uma produção de gado que não tenha uma água de qualidade, não é vacinado, alimentação de qualidade, esse animal vai ser portador de N doenças que são chamadas de zoonoses, que passam dos animais para os homens. Porém, também, e os alimentos vegetais? Se eu não tenho uma terra adubada, uma terra com um controle dos meus nutrientes do solo, esse alimento também pode sair não só nutritivamente inadequado, mas também o quê? Contaminado pelo próprio adubo de má qualidade. Vamos supor, sabe-se que existe uma doença chamada listeriose, em que ela habita onde? Ela está presente em esterco animal. E aí, ao ficar nos emblicamentos dos vegetais, se não forem bem lavados, a importância de lavar os vegetais, lavarem muito bem, o que vai acontecer? Ela vai causar a listeriose num ser humano, que é muito comum em mulheres grávidas, que é uma outra categoria de pessoas que têm o quê? Uma sensibilidade orgânica. Isso são os elementos. Pode-se adquirir o que é a colibacilose, a diarreia frequente aí, um alimento contaminado pela Escherichia coli. Hoje vocês sabem que tem a O157H7, que é o grande problema mundial, está ligado ao que é a carne bovina mal cozida. Por quê? O bovino é o reservatório da Escherichia coli O157H7. Isso são alguns dos exemplos. A salmonelose, que vem do tempo, milênios da salmonela aí causando problema, em que as galinhas são o quê? Portadoras assintomáticas. As aves são portadoras assintomáticas. Os frangos são portadores assintomáticos. E o que acontece? Se nós comermos galinha mal cozida ou frango mal cozido, nós poderemos ter um problema de salmonelose. Então, falei um pouco sobre a listeriose, sobre a colibacilose e sobre a salmonelose. Mas existem tantas outras que nós podemos falar aqui durante... Mas no geral, ainda é percebido, ainda é perceptível que essas contaminações ainda são de fatores elementares relacionados à higiene, como o senhor mesmo falou. Exatamente. Esses fatores são ligados à manipulação incorreta. Todo animal que vai ser abatido tem uma série de fases tecnológicas para que evite esse processo. Mas quando o profissional que ali trabalha, uma das classes que trabalha sobre isso é o veterinário de uma indústria de alimentos, se isso for desleixado, o que vai acontecer? Esse alimento sai contaminado, com fezes, com restícios de estômago ou de intestino ou outros, que vai causar problemas ao ingestor, porque ali, naquele trato intestinal, tem essas bactérias que ocupam esse nicho ecológico. É interessante que a gente viu a fala do pessoal da rua, né, as pessoas entrevistadas na rua, e elas sabem que é inseguro consumir alimentos sem lavar, sabem que existem os vermes, bactérias, protozoários. De uma maneira geral, a população conhece, mas mesmo assim, pela correria, algumas justificam pela correria que ainda consomem alimentos sem lavar, como uma cultura ainda de não tenho tempo, a correria. Esse é um fator social muito importante, que é o quê? A informação. O governo deveria ter programas e os canais de televisão, os rádios deveriam fazer a comunicação, as emissoras de rádio. Por quê? Esclarecer o indivíduo. Se o indivíduo não é esclarecido, ele não tem conhecimento. Quanto mais você vai informar, mais ele vai ter consciência daquilo que ele vai fazer. E isso é importante. A mídia tem que ocupar esse papel fundamental social, porque esse é um problema social, tendo em vista o quê? O indivíduo, quando tem um problema de intoxicação e infecção alimentar, ele sai do trabalho, ele fica dentro de casa. Ele vai perder o dia de trabalho, ele vai gastar dinheiro com medicamento e ele vai ser um disseminador desses agentes etiológicos em todos os lugares que ele tiver. Por quê? Esse agente etiológico, às vezes, sai pelo perdigoto, pelo nariz, pelas fezes, pela urina, que vai contaminar o meio ambiente, fechando um ciclo epidemiológico. Isso é muito importante. Cabe a responsabilidade das vias de comunicação, seja televisiva ou radiofônica, informar sobre isso concomitantemente, mas não existe quase essa comunicação. Infelizmente, quando eu dei no meu livro, depois de falar um pouco sobre isso, é isso que eu vou tenho uma palavra específica, eu tenho um texto que eu coloquei, que depois eu vou ler para os senhores, que vai estar exatamente isso, é a responsabilidade social. Então, professor, recentemente o senhor publicou um livro relacionado a essa temática, né? Aí está até aqui o livro, Agentes Etiológicos de Doenças Alimentares. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre o livro? Este livro, Agentes Etiológicos de Doenças Alimentares, neste livro eu trato de assuntos altamente significativos para a sociedade. E eu deixo aqui logo uma ideia daquilo que eu falei para o senhor. Se houver interesse em tornarem verdadeiras as políticas sociais,
A produção de alimentos seguros no Brasil pode ser realidade nacional. Isso é fundamental. O que eu faço nesse livro, transcrevo, é a minha experiência durante vários anos de universidade como professor. É mostrar, na realidade, a qualquer tipo de ingestor, seja ele de qualquer nível social, de qualquer raça, de qualquer espécie, de qualquer cultura, como você falou no início do programa, pelo conceito da FAO, que a importância temos que dar a este tipo de comportamento, a este tipo de atitude que devemos ter. Porque às vezes um tipo de agente etiológico, ele ocorre mais numa área, né, geográfica do país do que em outras. Você falou muito bem. Na realidade existem agentes etiológicos endêmicos. Estou numa pesquisa nova agora sobre alguns tipos de produtos de origem animal e isolei alguns sorotipos de Escherichia coli que são próprios do Rio de Janeiro. Se você for para o norte, nordeste, outras regiões do sudeste, terá outro tipo de microbiota, de micro-organismo, que pode causar um problema. Por quê? É hábito alimentar diferente, manuseio diferenciado, resistência orgânica diferenciada, temperatura ambiental diferenciada e com isso, como cada micro-organismo é capaz de ter especificidade de crescimento, você vai ter o quê? Em vários locais, esse tipo diferenciado de bactérias ou de vírus ou protozoários que podem predominar. Professor, em relação aos alimentos que eles são puramente naturais, digamos assim, os orgânicos, eles têm mais manipulação, colocam o esterco natural, e aí como é que fica? Já que não tem química, ele está propício a estar mais contaminado? Eu já enfatizei isso em alguns outros locais de entrevistas, exatamente por isso. Quando se fala em orgânico, não se usa substância química, mas o importante é o quê? Tem que usar a esterqueira, ou seja, ou o biodigestor, que são processos pelos quais você, o indivíduo que estiver trabalhando, vai colocar aquele resíduo de animal, que são as fezes, ela sofrerá fermentação. E nesta fermentação, essas bactérias, vírus, eumintos ou protozoários serão destruídos. Contudo, se esse processo não acontecer, colocar fezes in natura de bovino, de suíno, ou de equino, ou de aves, essas bactérias ali não vão ser destruídas e vão permanecer onde? Naquele solo que vão contaminar aqueles alimentos que são tidos como orgânicos. Então, o primeiro processo é o tratamento do solo, é o tratamento do adubo que vai ser colocado, adubo natural. Se isso não acontecer, não adianta. Um amigo meu, na própria universidade, quis fazer clorofila. E o que aconteceu com ele? Ele fez clorofila, mas adubou no quintal dele com esterco de galinha, esterco virgem, como se fala. Levou para o laboratório para eu analisar. Chegando lá que eu olho, tinha mais de 100 mil coliformes fecais por ml da clorofila. Quer dizer, não adianta nada. Ele ia consumir a clorofila para ter uma digestão orgânica, mas ia ter uma diarreia completamente antagônica ao processo. Então, veja, eu perguntei, colega, por que você usou o quê? Usei fezes de galinha e usei vegetais novos que estavam embrionados. Mas eu não tratei, não fiz o tratamento desse esterco. Então, vejam que é um problema sério em relação a isto. Por esse trabalho que dá, geralmente o alimento orgânico é um pouco mais caro, mas a responsabilidade tem que ter do produtor em relação a isso, ou um técnico orientando esse trabalho, que é fundamental. E em relação a essa biocompostagem, ou como essa parte, você poderia falar um pouquinho mais para a gente? Porque essa fermentação ocorre naturalmente e mata esses agentes causadores de doença? Na realidade, você não tem dentro de um ser vivo, um comportamento estático, sim dinâmico. Várias enzimas estão produzindo. Então, o alimento resfriado tem enzima produzida ali. Só que a estabilidade dela fica muito mais baixa com temperatura. Numa compostagem ou então, no caso do biodigestor, o que acontece? A própria microbiota, um adendo aqui, microbiota por quê? O próprio micro-organismo do alimento, que não tem alimento estéril, só quando é esterilizado, no caso de conserva, ele vai se desenvolver utilizando aquela matéria-prima, vai se multiplicar. E vai produzir o quê? Uma série de substâncias que são inibidoras deles próprios. O organismo é o próprio assassino dele. Por quê? Uma bactéria que produz muito ácido, ela vai produzir ácido e vai destruí-lo. Vai chegar a um nível tal, ou outras bactérias que são acidificantes vão crescer, ou então aquela que estava vai se destruir. Então, qual é o mecanismo do biodigestor ou da compostagem? São mecanismos pelos quais o próprio micro-organismo utiliza o substrato como fonte de crescimento e vai produzir uma gama de substâncias inibidoras e, com isso, elimina os micro-organismos, mas as substâncias formadas são de fundamental importância
para manter aquele substrato inócuo de patógenos. Então, eles mesmos se matam pelas enzimas e subprodutos, né? Do metabolismo. Exatamente. Interessante. Professor, como podemos saber se a gente está consumindo alimento de qualidade, seguros? A gente tem que investigar o produtor, saber de onde vem? Como que a gente... Primeiro fato, hoje existem alimentos que você tem um histórico dele, por exemplo, criação de tutra ou de pescado, eles são, até de bovino, são rastreados. Você sabe de onde que vem até a sua mesa. Porém, um leigo ao consumir o alimento tem que fazer o quê? Tem que primeiro observar os aspectos sensoriais. Isso é muito importante. Cor, odor. Né? Você olhar visualmente, ninguém vai chegar aqui consumir um presunto cheio viscoso ou cheio de fungo por cima. Ninguém vai comer um pedaço de carne que esteja totalmente enegrecida, preta, né? E esteja com cheiro de podridão. Ou vai consumir um pedaço de carne que você vai mastigar e está amargo, você vai cuspir. Então, o primeiro fiscal do nosso alimento somos nós mesmos. Raramente que você tem um desvio de aspecto sensorial para aceitar um alimento ruim para comer. Claro que existem regiões e regiões que você consome vários tipos de alimentos exóticos que não são próprios de uma região. Mas o primeiro fator é a expressão visual. Segundo, alimento congelado, se você comprar, tem que estar congelado. Alimento resfriado, tem que estar resfriado na geladeira. E alimento que esteja em aquecimento em restaurantes, tem que estar a gôndola em 72 graus. Abaixo disso, há crescimento bacteriano. Ou, no caso do alimento que tem se mantido em refrigerador, tiver a 6, 10 graus, 12 graus, a bactéria vai desenvolver. Então, essa microbiota, esse micro-organismo que desenvolve, produz substâncias metabólicas, toxinas, que podem estar presentes no momento da sua ingestão ou pode estar presente onde? Ser gerado no intestino. Então, a importância qual é? Primeiro, observar a validade comercial do alimento ou prazo comercial. Não existe prazo de validade. O termo certo é prazo comercial ou validade comercial, que o termo anterior é pleonasmo. Então, observar a validade comercial do alimento. Segundo, ver se as condições desse alimento está naquela que está estabelecida, mantida a 4 graus, a 6, a 10 graus, temperatura ambiente, o que seja, adequadamente. Terceiro, manter os locais em que você vai colocar em casa adequadamente limpo, a geladeira limpa, organizada e, importante ainda, quando for adquirir um alimento congelado ou resfriado no mercado, ser o último alimento a ser comprado. Já viu muitas vezes um indivíduo compra alimento congelado e ele sai pelo caminho, a rua, que eu digo é o caminho do mercado, pingando aquilo tudo. O que é isso? Isso aí é degelo. Além de degelar o alimento e vai descaracterizá-lo tecnologicamente, pode ser um assunto de uma outra entrevista, mas as bactérias ali vão começando a ter a temperatura própria de crescimento delas. E o que acontece com elas? Vão se desenvolver. Elas usam carboidratos, vitaminas, sais minerais e proteína, que vai dar uma alteração sensorial. Já viram que você compra uma carne e cozinha em casa, aquele primeiro cheiro que sai meio pútrido? Isso aí é deterioração incipiente. Por quê? Mantida inadequadamente, quer seja no transporte, quer seja no mercado ou até mesmo em nossa casa, por deficiência de refrigeração, que alguns tipos de comerciantes, aí é bom falar um pouco sobre isso, desligam à noite seu refrigerador para economizar luz. Mas cadê os nossos colegas profissionais para fazer a inspeção, ou os responsáveis técnicos para exigir isso aí através de controle de termômetro e termógrafo? É um problema sério. Estou me arriscando a falar sobre isso, mas é fundamental falar sobre isso, que nós temos que cumprir o papel social da nossa função como médicos veterinários, como inspetores, como higienistas de alimentos. Isso aí. Professor, e no ambiente da alimentação, que o senhor falou um pouquinho, no restaurante, a gente tem que observar o quê? O senhor já falou das gôndolas, temperatura, mas não tem nenhum termômetro lá para a gente saber se está a 70? Não tem. O primeiro ponto é esse aí, olhar a aparência do alimento. Isso é fundamental em qualquer lugar, seja em nossa casa, seja... Outro ponto é ver as dependências que você chegou. Chegou lá, encontrou um inseto, encontrou o pessoal com cabelo solto, usando unha, artefatos de decoração, já sabe que ele não é muito bom. Mas a inspeção visual é o primeiro aspecto fundamental, de observar se está com boa aparência. Bom, a temperatura não vai ter como. E
Outro fator é observar se existe um código de vigilância sanitária, uma informação de fiscalização, porque é fundamental. Porque muitas das vezes você olha o alimento, ele não detém nada de alteração, Parece mas está bonito. altamente contaminado. Então é difícil você chegar e dizer, olha, você tem que fazer isso aqui como ponto principal. Não, são uma série de fatores que você vai fazer. É muito mais fácil você fazer isto, identificar onde? Quando o alimento é cru. Mas depois dele cozido, só com alteração incipiente, muito grande, é que você vai dizer. Ou então, se você sentir um odor que não seja assim característico, sui generis, você vai dizer logo, não, isso aí não está bom. Mas é bastante difícil, mas o importante é consumir este alimento dentro daquele horário de venda. Tem alguns estabelecimentos comerciais que colocam assim, self-service, até 12 horas um valor, até 14 horas outro valor. Por que isso? Porque esses alimentos podem ficar expostos no máximo 2 a 4 horas. Passando disso, eu vou pegar, estou conversando com você, cai um perdigoto lá. O outro vem da rua, não lavou as mãos. E vai se multiplicando. Aquele indivíduo que comprar por mais barato à tarde, vai possivelmente pode ter um problema Mais de intoxicação contaminado. e infecção alimentar pela contaminação. Além da temperatura, aerossóis que contaminam, manipuladores que contaminam. Essa parte do perdigoto, eu sempre prestei atenção nisso. Já Eu acho viu isso? interessante. A pessoa ficar falando enquanto está Vai tirando a falando comida. e é a mesma coisa no E aniversário. o manuseio dos pratos O também, manuseio né? dos pratos. Pessoas Os especiais. pratos devem estar aquecidos na hora que você pegar, não estar frios. E estar secos e aquecidos. Os talheres também. Então, são pontos fundamentais. Isto é muita exigência? Não. Orientei uma tese de doutorado agora, que vai ser defendida daqui a 2 ou 3 meses com a doutora Graça da Faculdade de Nutrição, que é exatamente sobre isso. Os pontos críticos de controle que devem ser observados em restaurantes para minimizar a transmissão de agente etiológico de doenças alimentares para os gestores. Interessante. E o senhor estava falando sobre aquele degelo no ambiente do supermercado. Eu fiquei pensando um pouco sobre a quantidade de água que vem, às vezes, dentro de frango. Na realidade, tem um ponto importante. Até a legislação do RISPOA, que é Regulamento Industrial da Inspeção Sanitária de Produto de Origem Animal, permite esse percentual. Mas isso é permitido, dependendo da concentração. Mas o problema é que as indústrias, às vezes, colocam muito mais água do que é permitido. Então você paga água como proteína, paga caro. Sim, mas essa água, Essa Essa água vem de onde? Aí que vem todo estabelecimento. Nós vamos alongar bastante a nossa conversa hoje. Senhores espectadores, vocês vão ficar impressionados dando informação. Mas vamos lá. Todo estabelecimento comercial deve ter, antes de estar em habites, ter uma água para abastecer abastecimento tem que ser uma água potável, ou seja, livre de bactérias patogênicas e minerais tóxicos. E cada estabelecimento desse, a cada 3 meses, deve ter analisado essa água. Então, essa água tem que ser de qualidade. Se não for, é porque o responsável técnico não está cumprindo a sua função ou os órgãos inspecionadores também não estão cumprindo a sua função. Mas, na realidade, tem que ser de qualidade. Mas isso é um ponto principal. Água de qualidade, microbiológica e físico-química. Bom, segundo ponto principal, não ter mais água do que o permitido. Porque aí você está pagando água ao invés de proteína. Exatamente. E outro ponto importante é o descongelamento. O descongelamento ele deve ser lento e não rápido. Por quê? Vocês devem saber assim aleatoriamente, que no congelamento formam cristais de gelo. Então existe uma faixa de mais ou menos 0,5 a mais 0,5, formam cristais. Esses cristais furam o quê? A proteína, A carne, a célula muscular. E aí o que vai acontecer? Quando descongela rapidamente, perde vitaminas, sais minerais. Aquele alimento deixou de ter uma constituição proteica, vitamínica boa e passa a ser ruim. Então, por isso, não se deve descongelar no meio ambiente. O ideal é descongelar uma carne em nossas casas, qual é? Na geladeira. Enquanto de nós colocamos o quê? A geladeira e a carne à noitinha, lá em cima da pia, ou então 2, 3 horas antes, e a qualidade não fica muito boa. Aí não dá. A gente vai agora para nosso quadro sobre perguntas por e-mail, tá? Então mandem perguntas para a gente, espaçoabertosaude@gmail.com. Vamos então, agora professor, papum, que a gente tem o tempo.
A Bárbara Dias, ela pergunta quais os sintomas que os alimentos contaminados podem causar no nosso organismo. Ela é do Rio de Janeiro. A gente já falou um pouco, né? Mas sumário. Isso, o principal sintoma, vamos ser bem breve para não trabalharmos a apresentação. O primeiro sintoma vai ser a diarreia. Porque todo tipo de alimento que vai ser ingerido vai acabar, passou pelo estômago, chegou no intestino, o intestino vai ter uma reação para expulsar as bactérias contaminantes, como também os metabólitos. Mas os sintomas são diarreia, náuseas, vômitos, pode acontecer hipertermia, que é a febre, e dores abdominais. Em alguns casos, quando muito mais sequelante, pode ter distoma neurológico, mas não é o caso de imediato, como a Bárbara falou. Tá. A Paula Guimarães, de São Gonçalo, ela pergunta quais os cuidados que se deve ter ao comprar alimentos. Bom, isso nós falamos, né? Observar, primeiro, as características sensoriais, que é cor, odor e, claro, o sabor já comprou, já não adianta mais nada, tem que cuspir, mas é a principal. Mas, por exemplo, rapidamente falando, um alimento muito perecível que é o peixe. Olhar, por exemplo, se não tem sinal de Godet, não fica a marca ao apertar sinal de Godet. Segundo, ter as guelras vermelhas. Terceiro, os olhos têm que estar convexos e o ânus fechado. Esse tipo de característica é fundamental para o pescado. No caso de produtos congelados, não devem estar amolecidos. Então são informações básicas, mas caso queiram, podem, mas depois deixando o meu e-mail, podem eu responder e-mails, fazer de responder detalhadamente sobre isso a cada um dos interessados. Tá ótimo. A Juliana Sá de Niterói, ela pergunta o que significa contaminação cruzada. Bom, muito comum, quer ver? É você, por exemplo, um alimento cru, contaminar um alimento cozido. Você ter uma faca, cortar uma carne crua e em seguida cortar um pão ou uma salada sem lavar essa faca. É contaminação cruzada. É um fonte comum. Como, por exemplo, também você contaminar a mesa ou um prato cortando e depois usar esse prato para comer sem fazer a lavagem com água e sabão adequada. Interessante. A Ludmila, do Rio de Janeiro, Ludmila Costa, ela pergunta, o cozimento e a fervura matam os micro-organismos presentes nos alimentos? Existem dois tipos de micro-organismos presentes. São os vegetativos e os esporulados. A fervura vai matar toda aquela microbiota que é vegetativa. Mas o esporo é uma estrutura facultativa bacteriana que resiste a 120 graus por 20 minutos. Se for uma bactéria esporulada, o esporo não vai ser destruído. Só vai ser destruído a 120 graus por 20 minutos ou 121,15. Se não, por isso que eu digo, as medidas higiênicas e controle de temperatura têm que ser fundamentais para que não haja produção de esporo no alimento. Entendi. Interessante, Ludmila, está aí para você. O Márcio Gomes, de São Gonçalo, durante a produção dos alimentos, quais medidas devem ser tomadas para garantir a segurança dos alimentos antes de irem para as prateleiras? E como evitar os riscos de contaminação com esses alimentos? Já respondeu parcialmente, né? Mas... Primeiro tem que fazer o seguinte, todo o alimento tem que ter, toda a indústria produz alimento e o alimento tem que ser processado com análise de perigos e ponto crítico de controle. Esse perigo ponto de controle, esse APCC que se chama, pode ser feito por nós também em nossa casa, que é o quê? Minimizar os fatores contaminantes. Então, se você minimizar, deixar o alimento coberto, só comprar alimento coberto, não comprar alimento com embalagens furadas, não comprar alimento com embalagens estufadas, já é uma grande segurança. Ou queijos mofados, a não ser queijos específicos, tem o mofo específico, né, o camembert e roquefort, mas isso aí você consegue minimizar. E em casa, como fazer? Total higiene em casa, total higiene na sua geladeira, na sua mesa e utensílios, para evitar o quê? A contaminação cruzada. Com isso, você evitando a contaminação cruzada e tendo esses cuidados junto à obtenção, o alimento sairá de ótima qualidade. Desde, claro, que eu venha obtido isso de um animal que foi abatido com saudável, com inspeção veterinária, com uma série de fatores de rigidez que são obrigatórios por lei em todo o mundo, não é só no Brasil, não. Em relação aos vegetais, professor Robson, a alface, por exemplo, como deve ser limpo a alface em casa? Primeiro, lavar de água corrente potável. Não adianta pegar a alface que é hidropônica e lavar com uma água contaminada com coliforme. Depois, desembricada, soltar as folhas, colocar em imersão com água com hipoclorito. A água com vinagre tem menor ação, porque o hipoclorito vai combater as bactérias gram-positivas e gram-negativas, que são Escherichia coli, Staphylococcus e outras, para reduzir essa carga bacteriana. 15 minutos são suficientes, você vai tirar e vai consumir, não tem problema algum.
Mas hoje existe, se você não quiser fazer isso com diluição, tem pastilhas específicas de cloro. Para cada litro você coloca uma pastilha e você consegue manter essa E essa pastilha inocuidade. equivale a mais ou menos a quantos ml de solução de hipoclorito? Geralmente em torno de 0,02 ppm, partes por milhão. Então seria o que para dona de casa que está Dona de assistindo a casa gente? tem a ideia, uma colher de sobremesa por cada litro de água. Isso aí. Professor, em sua opinião, qual o grande desafio aqui no Brasil quando se fala em segurança alimentar? Primeiro, um programa de trabalho, como eu falei sobre isso, levar com seriedade os programas sociais. Segundo, comunicação das empresas responsáveis por comunicação de orientar o consumidor. Terceiro, a responsabilidade dos produtores de alimentos. Outro fator importante, a responsabilidade nossa, veterinários, pessoas ligadas à produção de alimentos, nutricionistas, para que possamos ter um alimento lícito. E outra informação importante, nós deveremos exigir o que compramos, porque muitos de nós ficamos com medo de falar alguma coisa em mercado, em algum lugar, por vergonha. Não, é um direito do consumidor exigir aquilo que é bom e, se o estabelecimento estiver ruim, as condições de comercialização, o alimento estiver ruim, fazer a comunicação e cobrar. É isso aí, né? Então a gente muitas vezes está pagando, mas não quer reclamar, mas tem todo o direito, né? A gente tem o direito de saber. E aí ficou essa dica também do professor Robson sobre a limpeza principalmente dos vegetais folhosos. Então, a gente esteve hoje aqui com o professor Robson Maia Franco, professor doutor da Faculdade Veterinária da Universidade Federal Fluminense, e a gente falou sobre segurança alimentar. E a gente agradece ao professor Robson, a toda a equipe, aos nossos apoios ao programa Espaço Aberto para a Saúde e até o nosso próximo encontro.